Então, doutora, como eu já te falei, né, a minha bebezinha tá dormindo, então se ela der um faniquito lá, eu vou ter que socorrê-la, tá? E você toma conta aí da live. A live é tua, eu só tô aqui para fazer algumas perguntinhas, mas a dona da parte aqui é você. Não, tranquilo. A minha também tá dormindo. Coloquei ela para dormir mais cedo, mas a minha já Ah, tá maior, então tá tranquilo também. bom, que bom mesmo. Vou... E vocês, galerinha, vocês podem fazer perguntas, tá bom? Para a doutora, o que vocês precisarem saber, tá? Eu vou tentar colocar aqui um, um comentário que... Deixa eu ver aqui. Quero colocar a pergunta dela fixa, mas eu tenho que ver onde é que eu faço isso. O WhatsApp dela eu quero pôr fixo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. eu acho que é uma opção na hora Vou tentar comentar. de inscrição, não sei, então fixa um comentário, né? Eu acho que é assim. Vou tentar fazer um comentário aqui e eu acho que daí eu consigo fixar o teu WhatsApp. 8573. Boa noite, gente. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Espero que vocês gostem. Vocês vão gostar porque essa doutora é muito boa. Ela é craque aqui no assunto dos direitos da maternidade. E tem muitos, né? Muita gente nem conhece. Muitos mesmo. Eu devo estar por fora de muita coisa, mas aqui a gente vai ficar por dentro. Isso. Cá, eu vou tentar comentar. Objetivo é. Fixar comentário. Pronto. Acho que o DDD tá Ah, errado. é. Sim, eu digitei no automático, É, porque você, o meu é 47. Mas você o teu tem que ser 47 também. é o meu 31. Vamos lá. Minas, Eu vou fazer você, de volta. É 31, né? 31. você é de qual estado? Eu sou de Santa Catarina. Catarina do Sul. Uhum. Vai entrando, gente. Nós já vamos começar aqui. Só vou colocar o WhatsApp dela para vocês poderem entrar em contato com ela depois. 31 98 573. 8573 11. Acho que agora foi 98573 1115. Acho que agora eu consegui. Veja ali. Deixa eu ver se apareceu. Pra mim não apareceu, mas Olha apareceu lá. 35. Isso, certinho. Isso mesmo. Então é isso aí. Bem-vindo, galera. Bem-vindos, bem-vindas. Aqui a gente vai falar um pouco sobre os direitos da mulher na maternidade, tá? E pelo que a doutora falou, são muitos direitos. É importante a gente saber, porque a gente sabe o que a gente deve fazer, a gente sabe os nossos deveres. Mas e os direitos? Nós precisamos também saber deles, né? Porque nos interessa. Bem-vindos a todos, tá bom? Já vou começar então me apresentando. Meu nome é Daiane, eu moro em Santa Catarina. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 2 meses e eu entrei nesse mundo da maternidade, né? Tem pouco tempo, recentemente, né? Tem um pouquinho mais de 1 ano, a minha Isabelle. O nome da minha bebê é Isabelle, né? Então, às vezes a gente entra, eu acho que na maioria das vezes a gente entra na maternidade um pouco perdida, principalmente quando é a primeira vez, né? O primeiro filho, a gente entra muito perdido quanto ao que fazer. E tem toda uma turbulência que a gente passa, né? Hormonalmente, também o físico da gente, em todos os sentidos, gente, vocês possam imaginar, nós sofremos, né? Nós mulheres sofremos. E tem muitas coisas que a gente pode resolver e a gente não sabe exatamente o que fazer, né? Ó, minha filhinha também tem 1 ano e 2 meses, estamos juntos.
Beta Cozinha, bem-vinda. Então, às vezes, nós ficamos muito perdidas, porque a gente já tem o filho para cuidar, a gente tem todas as outras tarefas que a gente tinha antes da maternidade, né? Só que, às vezes, a gente acaba esquecendo coisas que são importantes além de toda essa questão da maternidade, que são os direitos que a gente tem pós-maternidade. Nós temos muitos direitos e é importante que a gente saiba disso, porque a gente busque esses direitos e não passe algumas necessidades. Não falo somente financeiramente, né, mas em outros sentidos também. Aqui a doutora Bruna vai pontuar exatamente quais são as necessidades que às vezes alguma mulher passa, alguma mãe passa, né, depois que ganha um filho, às vezes já vem naquela situação e aí quando ganha um filho acaba ficando um pouco mais difícil. Então, agora ela vai falar um pouco mais extensivamente sobre esses assuntos e eu acho que vocês vão gostar muito. E vocês podem fazer perguntas, tá bom? Tem o WhatsApp dela aqui também. Ela tem um material muito importante para disponibilizar para vocês, quem desejar, no WhatsApp dela. Então, é só vocês adicionarem que ela vai atender vocês, vai solucionar as dúvidas de vocês e, quem sabe, até prestar algum auxílio de uma forma um pouco mais profunda, tá bom? Mas obrigada por todos vocês estarem aqui. E vamos começar agora. Doutora, se apresente e agora a live é sua. A Joia, primeiro eu quero agradecer o convite da Dai, né? Um pouquinho de forma distinta como que a gente se conheceu, que foi através de um grupo para mamãe, né? Eu entrei nesse grupo, eu tenho uma filhinha, hoje ela tem uns 7 meses, e eu entrei logo depois que ela nasceu. E ali a gente troca ideias. O grupo iniciou com base em um curso que a gente comprou de sono e acabou virando um grupo privado para aquelas mães que estavam ali. Então, essa troca é diária, né? E estou nesse grupo há mais de 1 ano e 6 meses. Então, a gente se conheceu ali e eu aceitei o convite quando ela me propôs, porque eu acho importante, porque muito pouca mulher, não só mulher, né? Porque o direito aqui, hoje a gente está falando mais de mulheres, mas quando nós formos passar para um auxílio maternidade, por exemplo, que é um tema que a gente vai tratar, e até uma violência ali hospitalar, a gente também pode falar do pai, né? Ou do pai, porque também tem pais afetivos, os pais por adoção. Então, isso vai englobar todo mundo. Então, se tiver algum homem aí na live, tá muito bem-vindo a ficar conosco e participar e interagir também, tá? Eu vou pedir para quem puder compartilhar a live para entrar mais pessoas. Também eu agradeço. E para a gente bater um papo legal aqui, que eu vou fazer de forma bem sucinta, bem agradável. E qualquer dúvida, mensagem que eu vou arrastando o dedinho aqui, porque parece que não atualiza muito bem o meu telefone, mas a gente vai conversando sobre isso, tá? Então, eu sou advogada, eu estou há 6 anos atuando, então tem muitas coisas que às vezes não é efetivo no dia a dia, ou que os órgãos públicos não mostram para a gente o direito, e muitas mães, mulheres ficam com dúvida, né? Eu fui pontuando com a Dai alguns pontos e a gente chegou ao tão temida licença maternidade. Então, nós vamos iniciar falando desse ponto. O que é a licença? Quem tem direito? Qual que é o prazo? E aí, se for surgindo alguma dúvida, eu peço para vocês que mandem aqui, a Dai vai me atualizando e a gente vai tentando, em conjunto, responder isso aqui, né? Então, gente, a licença maternidade é um direito disponível para todas as mulheres contribuintes, tá? De afastamento ao trabalho, um afastamento temporário, tá? Esse afastamento, como que se inicia esse direito? Ele se inicia ou a 28 dias antes do parto, ou assim que a mulher a alta hospitalar. Então, ela já pode solicitar esse direito. Claro que tem algumas peculiaridades, quando tem prematuro, quando tem natimorto, quando tem aborto, que são coisas mais específicas. Que se tiver alguma pergunta ou outra eu abordo, mas não vou abordar de maneira geral por causa do nosso tempo também, tá? Mas a princípio, com 28 dias antes do parto, a mulher, sendo essa empregada doméstica, contribuinte individual, MEI, trabalhadora pelo regime CLT, todas elas têm direito de solicitar o auxílio maternidade. Algumas dadas também
Também porque se a mulher já trabalhou de carteira assinada há algum tempo e ainda está dentro do regime da Previdência. O que é isso? Regime da Previdência. Tenha contribuído pelo menos a 10 meses anteriores à descoberta da gravidez, mesmo estando desempregada, ela tem direito a solicitar esse auxílio maternidade. Tá? Então, se você conhece alguém que por algum acaso estava desempregado e não solicitou, pode falar, porque essa pessoa tem direito de solicitar. Tá? Vamos lá. O prazo eu falei, inicia 28 dias antes ou após a alta hospitalar. Como que é feito esse requerimento? Meu INSS. Hoje em dia tem um aplicativo, Meu INSS, entrada pelo Gov, super simples. Você faz o cadastro, solicita lá, auxílio maternidade. Se você não é trabalhadora CLT, se você é empregado CLT, a própria empresa, seu próprio empregador, seu patrão vai fazer essa solicitação para você, na maioria das empresas que tiverem um RH, tá? Se você achar difícil, não tem internet, não tem como entrar, 155. Esse é o número do INSS. Você consegue solicitar pelo telefone. Você vai anexar a certidão de nascimento ou então relatório médico anterior. Enfim, é muito simples, muito tranquilo. Caso você tenha seu pedido negado após a análise, né? Você pode ir com recurso ou pleitear ação judicial também. Aí vai ter uma análise jurídica do caso, do motivo da negativa. Mas fora isso, é muito tranquilo fazer essa análise, tá? Eu queria falar um pouquinho de valor. Não sei se estou falando muito rápido. Se eu tiver, você me corta, viu, Dai? Porque é costume. Mas valores de... Tá tranquilo, né? Valores de auxílio maternidade, gente. Esse auxílio mínimo é um salário mínimo. Então, vai depender do valor de contribuição de cada pessoa, né? Então, vai depender do salário da pessoa. Geralmente, se ela é uma trabalhadora CLT, vai ser de acordo com o salário que ela recebe. Se não, se faz contribuição individual ou de valores mínimos, o mínimo que você vai receber é um salário que hoje já está 1.320, acredito eu. Funciona assim. Um ponto que eu queria falar um pouquinho é sobre as mães adotivas, porque essas mães também têm direito ao auxílio maternidade, tá? Então, a diferença é que esse auxílio começa do momento que você vai levar a criança para casa. E lembrando que essa adoção não é só para bebês, esse auxílio, não só para mães de bebês, mas de criança também até os 8 anos tem direito à maternidade. E aí, o tempo de auxílio, hoje em dia, na norma comum nossa, é 120 dias de afastamento. Nós já temos um projeto de lei para isso aumentar para 180 dias. Estamos na esperança de aumentar, porque a gente sabe que 120 dias ainda é pouco, com o coraçãozinho na mão, na hora de voltar a trabalhar. Muitas mães acabam até pedindo conta, fazendo rescisões. Eu já tive esse tipo de atendimento no meu escritório, de mamães que não conseguiram voltar ao trabalho e deixar os bebês, né? Então, tem essa importância, né, desse aumento que seria muito significativo para nós, né? Então, sobre o auxílio maternidade, deixa eu dar uma pincelada. Eu acho que é isso. Questão da adoção eu já falei, da carência e do prazo também. Eu queria só adentrar no direito trabalhista, já que eu estou falando de CLT, né? Que é o direito da amamentação, do aleitamento do filho, tá? Isso é um direito consagrado na legislação trabalhista, que ela tem direito a amamentar o filho. Esse direito, ele é 40 minutos, tá? Durante o expediente de trabalho. O que muitas empresas fazem, costumam liberar a mãe mais cedo. E aí pode ser um acordo entre empregador e empregado, libera mais cedo para fazer a amamentação. Agora, quando a gente fala de empresas muito grandes, já empresas que têm um local, um berçário com uma babazinha que a mãe pode levar o filho. Mas isso a gente está falando de empresas grandes. Se não, ou a mãe sai, tem um período aí para amamentar, às vezes pega o horário de almoço, aumenta os 40 minutos para fazer isso. Ou então esse período não quer dizer que tenha que estar com o bebê, mas às vezes é a bombinha mesmo, tirar o leite. Que eu fiz isso muitas vezes no meu escritório, né? Levava a bombinha e ia tirando o leite ali. Então, esse período também. Então, isso é importante porque é um direito da trabalhadora fazer
essa retirada de leite ou amamentar o seu bebê, tá? Será que ficou alguma dúvida? Quer apontar alguma coisa, Dai, sobre essa questão? Queria perguntar sobre... A gente falou aqui sobre a licença maternidade, né? Como que funciona quando o pai é recém-pai e ele também recebe algum tipo de... Recebe não financeiramente, mas uma liberação do trabalho para ficar em casa também? Tipo uma licença maternidade, ele recebe isso? Sim, o pai, o trabalhador, ele não tem remuneração financeira, né? Então, aí, nesse caso, a gente só está falando para trabalhadores CLT, que são empregados mesmo. Eles têm um período, né, um período de licença não remunerada de 10 dias, que é para se habituar ali com o filho, com a família. Muitas das vezes, às vezes, tem um contato com a empresa, uma relação legal, já antecipa umas férias, acrescenta os 10 dias para ficar um pouco com os pequenos. Então, pai, CLT, esse direito garantido de 10 dias. 10 dias. Quando você falou a primeira vez, cortou bem nos dias. Ainda bem que você falou de novo. 10 dias. Muito bom. Se Isso. vocês tiverem mais dúvidas, é só vocês entrarem no WhatsApp dela e ela vai solucionar essas questões que vocês ainda têm, tá bom? Acredito que esse assunto, por enquanto, tá ok. A gente também separou o assunto guarda dos filhos e pensão alimentícia. Então, por favor, fala um pouquinho sobre isso. Enquanto você decorre sobre esse assunto, eu vou dar uma espiadinha no meu bebê. Claro, com certeza. Vai ver que é de mãe. Já volto. Eu vou continuar falando aqui para quem está participando da live. Agradeço mais uma vez quem entrou nessa live. E vamos lá, quando a gente entra nesse assunto, guarda de bebês e pensão alimentícia. São dois assuntos diferentes, são inclusive dois processos diferentes. É triste, porque quando a gente chega para falar sobre guarda e pensão, a gente já está falando uma dissolução do casal, ou então às vezes nunca nem existiu, né? Foi um filho ali que não foi oriundo do casamento por hoje em dia, a nossa legislação e nos entendimentos, né, dos tribunais regionais ou de Brasília, STF, qual que é a regra? Hoje em dia é a guarda compartilhada. Compartilhada entre mãe e pai. Essa é a regra, tá? Mas o que é essa guarda compartilhada? Guarda compartilhada é compartilhar tudo? É compartilhar despesa? É compartilhar moradia? É compartilhar decisões? Em regra, sim. Mas na prática, isso não funciona. Então, quando a gente está falando sobre guarda compartilhada, a princípio, muitas das vezes o juiz vai analisar a possibilidade daquele pai e daquela. Como que é a realidade da criança? Com quem ela fica a maior parte do tempo? Quais são a disponibilidade desses pais? Eles trabalham o dia todo? Eles têm uma pessoa que cuida da criança? Como que é o dia a dia deles? É feito um estudo social para isso. E aí, muitas das vezes, a gente chega à conclusão de que a guarda, fixamos a guarda compartilhada como a regra para tomada de decisões. Então, assim, para tomada de decisões, em 90% dos casos, é fixado a guarda compartilhada. Então, tudo é inerente àquele bebê, àquela criança, tem que ser resolvido em conjunto com os pais. Entre os claro que esse em conjunto, gente, nós temos que levar em consideração a relação que esses pais têm, né? Porque até para a gente fazer uma guarda compartilhada tem que ter o mínimo de diálogo possível e uma saudável. Se não tem para tomada de decisões, então a gente vai ter que analisar mais profundamente se vai ser viável e benéfico para a criança, porque é sempre observando o melhor interesse da criança em fazer essa guarda compartilhada ou não. Mas então a regra fica como? Ah, doutor,
a regra vai ficar tomada de decisões para ambos os pais e residência fixada com o genitor ou a genitora. Então, a guarda era unilateral. A mãe pegava a guarda da criança, decidia tudo, a regra, né, gente? Tô falando da maioria dos casos na justiça. A mãe pegava a guarda da criança, ficava com a guarda unilateral, resolvia tudo sobre os menores, e aí o pai tinha visita. Isso era a regra, isso é a guarda unilateral. Na guarda compartilhada, para tomada de decisões, como é que os pais decidem em conjunto tudo sobre os filhos, escola, babá, balé, inglês, tudo que tiver que fazer, saúde, enfim. E aí a residência é fixada com algum dos genitores. Na maioria das vezes, a mãe, tô falando porque isso é uma prática ainda. Então, assim, às vezes chega muito no meu escritório, doutora, eu vou perder meu filho, tô numa relação conturbada com meu marido, não vou separar porque não quero guarda compartilhada. Então, para tranquilizar um pouco as mães, não posso falar do caso específico de ninguém, porque aí eu tenho que fazer uma análise do caso concreto. Mas a possibilidade é guarda compartilhada para tomada de decisões e residência fixa materna. E aí, como que fica? A residência fixa materna e visitas livres para o pai. Então, não tem só aquelas visitas de 15 em 15 dias. O juiz fixa fim de semanas alternados, por quê? Porque do mesmo jeito que o pai tem que ter um fim de semana de lazer com o filho, a mãe também. E aí, durante a semana, fica visita livre. Então, o pai quer ver a filha na segunda. Ele vai ligar para falar, olha, com antecedência, pelo menos de 24 horas a 12 horas, olha, quero ver meu filho hoje no horário tal a tal. Vou ter uma festa, vou levar. Então, quero que ele pernoite comigo, que ele durma comigo. Entrando num consenso, isso funciona sem problema. Se não tiver consenso, a gente cai naquele problema da guarda compartilhada, né? E que surgem outros problemas inerentes a ele, que nós vamos falar no próximo, que vem a alienação parental, né? Eu acho que eu poderia até entrar na alienação parental de uma vez e falar depois da pensão, porque eu acho que vai ficar atrelado a essa guarda. O que você acha? Pode entrar, porque eu ouvi um barulhinho. Então tá, já. Já volto, fica à vontade. E vocês perguntem, gente. Podem fazer perguntas, tá bom? Faça pergunta aí, por favor. Eu tô falando da guarda porque quando a relação dos pais não é uma relação legal para a decisão dos filhos, né, em relação aos menores, inclusive quando são bem menorzinhos, isso fica praticamente inviável. Fica uma guarda compartilhada no papel, mas na prática acaba sendo uma guarda unilateral mesmo. E aí isso vai gerando vários problemas, porque aí não tem diálogo, aí o pai quer pegar um dia e a mãe não quer deixar por picuinha, aí eles ficaram com ressentimento ali entre eles, o que acaba afetando a criança, porque a criança não vai ter culpa, né? Então, assim, um bom diálogo resolve tudo. Em relação ao filho, porque o filho não tem culpa. Às vezes, ali no calor da emoção, acontece uma briga, você fala coisa sem pensar, mas na hora de tratar sobre um divórcio, sobre uma guarda, tem que ser levada em consideração o melhor interesse da criança, o bem-estar do próprio filho, que é o que a mãe e o pai querem. E aí eu gostaria de entrar num ponto importante, que é o da alienação parental. O que vem sendo cada vez mais comum hoje em dia aqui no Brasil, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí nós fizeram uma lei para isso, né? Que foi a lei do combate à alienação parental. E hoje em dia a gente tem várias ações judiciais distribuídas quanto a isso, né? E o que é a alienação parental? A alienação parental é o ato de um dos genitores desqualificar o outro para o filho. Desqualificar ou ter atitudes que desabonem a conduta do pai ou da mãe, que instigue, coibir a relação materna ou paterna entre os filhos. Então, isso é alienação parental. Vamos dar exemplos práticos, que eu acho que isso é importante nós falarmos aqui, né? Vamos falar, eu vou falar no geral, mas, por exemplo, quando a mãe não ou o pai proíbe visita, né? Visita é um direito, não é só do pai, ele é da criança. É da criança. Então, independente se o pai não está pagando pensão ou não, o direito à visita existe. Eu sei que às vezes é revoltante. O cara não dá dinheiro pro filho, mas quer visitar. Mas
né? Não é a relação financeira que vai coibir a visitação dos filhos com os pais, porque é um direito, inclusive, da Constituição Federal. Então, assim, coibir visita, denigrir a imagem do genitor ou da genitora na frente dos filhos ou para os filhos. Então, falar mal, falar, denegrir a relação de pai e filho. Às vezes você não está falando mal da pessoa. Ah, sua mãe não presta, sua mãe é isso. Isso é alienação parental. Mas aí você fala assim, sua mãe não é boa para você. Sua mãe não te ama. Sua mãe não gosta de você. O papai te cria melhor que a mamãe. Isso tudo é alienação parental. E isso tem um abalo enorme, gigantesco na vida de uma criança, tá? Então, assim, estão sendo feitas várias táticas e ferramentas judiciais para coibir. Infelizmente, a nossa justiça é muito lenta, que não é novidade para ninguém. Então, quando você vai para a justiça com um caso de alienação parental, inclusive que eu tenho no meu escritório, é de você ficar revoltante, porque tem várias coisas de alienação parental e provar essa alienação é muito difícil, né? Porque a gente está falando de criança, então é complicado, mas é uma prática assim totalmente rechaçada pelo Brasil e pelas leis aqui no Brasil. Então, uns outros exemplos de prática de alienação parental, por exemplo, impedir o pai de participar de consultas médicas do filho ou a mãe, impedir reunião de escola, ou então o pai ou a mãe vai numa visita, o filho vai passar o fim de semana ou um dia com o pai, e aí volta com um brinquedo da casa do pai, a mãe não deixa ele usar, ou então tem as coisas na casa da mãe, as coisas na casa do pai, e não podem levar um para a casa do outro. A gente teve recentemente, há pouco tempo, o caso do Wesley Safadão, né, com a Tainara, não lembro o nome dela, que foi exatamente isso, né? O que o filho dele tinha na casa dele, ele não podia levar para casa da mãe. Então, isso são práticas de alienação parental, tá, gente? Então, é isso. Então, a alienação parental tá ali. A pena para quem comete alienação parental é reversão de guarda, medida protetiva em favor da criança. Então, assim, nós estamos falando de coisas muito sérias, né? De prática, de condutas parentais e maternais muito sérias. Então, assim, a mãe que tem uma guarda compartilhada, sendo essa para tomada de decisões ou compartilhando tudo desde a residência e não respeita, e o pai não respeita, né? Claro que não é a picuinha, né, gente? Tô falando assim de respeito, de saber acordar, porque às vezes o pai também quer tudo e a criança já tem uma rotina e acaba não respeitando a rotina daquela criança. Então, isso não vale para isso, não. Tô falando quanta coisa é assim, é para denigrir, acaba prejudicando a criança. Por exemplo, a mãe, o pai coloca a criança num balé. A mãe nunca leva a criança no balé porque foi o pai que matriculou. E existe, viu, gente? Existe coisa assim pior que isso, né? Então, é para coibir isso, que resulta com uma ação judicial e pode resultar numa reversão de guarda, numa medida protetiva, até em visita assistida para quem comete isso, né? Deixa de visitar sozinho o filho e começa a ter uma visita assistida, coordenada por um terceiro. Então, olha que situação mais triste, né? Que pode chegar uma prática de alienação parental. Eu espero que você esteja entendendo. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, quanto o que eu estou falando aqui, pode interagir, pode falar aqui comigo, pode mandar, se tiver ok, me dá um ok para eu saber se eu estou indo rápido demais ou se está dando para entender, porque aí eu vou seguir aqui com a questão da pensão alimentícia. Adentrando já na pensão, muita gente, quando vai ao meu escritório, me pergunta, doutora Bruna, a pensão, o valor da pensão é 30% dos rendimentos do pai ou da mãe? 30% do salário mínimo? Isso tem demais. Aí, voltou, Dai. Sua bebezinha acordou? Acordou. Mas voltou a dormir. Uhum. Ah, então tá. Nós concluímos aqui a questão da alienação parental, tá? E aí a gente está entrando agora na questão da pensão alimentar. Ah, então tá ótimo, perfeito. E eu estava explicando aqui que a dúvida constante
no meu escritório, por pessoas que eu conheço, é a seguinte: e aí? É 30% dos rendimentos do salário mínimo? Não, não é esse valor, tá? Isso aí ficou conhecido popularmente como um valor de praxe, que às vezes é só uma régua ali para ter um parâmetro, né? Mas não tem nada fixado. Ah, o pai tem que pagar 30%, ou a mãe tem que pagar 30%. Não, não existe isso, tá? Quando se entra com o processo de pensão alimentícia, é analisado as despesas com aquele menor, então temos que fazer prova dessas despesas, apesar de existirem despesas presumidas, que também é levado em consideração, e aí a gente põe uma balança, né? A necessidade daquela criança e a possibilidade do pai ou da mãe arcar com aqueles alimentos e a condição financeira deles. Então é um trinômio, né? Então tudo isso é levado em consideração. Então, entra, eu vou ver, olha, qual que é o gasto do meu filho? Qual que é o gasto que eu tenho? E quando eu falo de gasto, gente, eu estou falando de gasto total. Seu filho VTV, VTV. Então, o gasto da CEMIG, da luz, que aqui em Minas é CEMIG, ela entra. O Netflix, que ele vê o Bita, ele entra. Tem também. Então, ninguém pensa nisso, né? A internet, para acessar a TV, ela entra. Então, tudo isso entra no cálculo da pensão. Se tem um aluguel, o valor do aluguel entra, o valor da água entra. Então, do açougue, do sacolão. Então, não é só o gás, não é só leite, não é só fralda, plano de saúde. Então, nossos gastos também, inclusive o lazer, né? Porque a criança, o bebê, também tem direito ao lazer dos papais. Então, se tem papai e mamãe que paga pensão e ostenta muito em viagem, em barzinho, em show, o filho tem que ir, tem que ir para o zoológico, tem que ir para o parque. Então, o direito também é para o filho, tá? Então, quando eu falo de pensão alimentícia, para você ter uma média do custo, você vai para os custos da criança, custos básicos, né? Roupa, se já estuda, material escolar, escola, enfim, todos esses gastos. E aí vai pegar os gastos da casa. Quantas pessoas moram na casa? A casa são 2 pessoas. Então, uma água é dividida por 2, a luz é dividida por 2. E aí, na hora de fazer a planilhazinha lá dos gastos, nós vamos redividir. Então, deu R$ 1.000 de gasto aqui com meu filho. Tá, R$ 1.000. Mas aí eu vou pedir 1.000 de pensão? Ah, vou pedir. Que eu quero para mais. Todo mundo vai pedir para mais, né? Eu, como advogada, vou pedir para mais. Uma advogada que estou pedindo a pensão. Mas eu, como advogada que estou contestando essa pensão, vou falar, peraí, R$ 1.000, mas o pai e a mãe têm que contribuir. Então não é 1.000, não, é 500. É 500 para cada um. Então tem essa questão. E aí nós vamos analisar, tá? Mas é o trinômio que eu falei. Mas eu trabalho, doutor, eu ganho um salário mínimo. E o pai do meu filho ganha 10 mil. Ah, então cada um vai contribuir na proporção da sua possibilidade. Então, quem ganha vai contribuir mais, quem ganha menos vai contribuir menos. Então, funciona assim a questão da pensão alimentícia. Então, o juiz vai analisar as necessidades do filho, a condição financeira de quem vai pagar, do alimentante, e a condição financeira de quem está sobre os cuidados dessa criança. Também, que é a mãe ou o pai, quem tiver com a guarda unilateral ou com a residência. Porque se a pessoa tem a guarda compartilhada, ainda que seja guarda compartilhada, e a residência não é intercalada entre os pais, né? A residência não é compartilhada, tem a residência fixa na casa materna ou paterna, então a pensão continua sendo obrigação, né? Para quem não está com a residência do menor. Então, continua esse direito da pensão alimentícia, tá? Então, são essas análises que a gente vai fazendo no processo, e aí cada processo comum eu tenho que analisar de forma aprofundada, mas é um direito do filho, tá bom, gente? Por mais que tem mães que falam assim, ah, não preciso de homem, porque a gente sabe, agora a gente com a autoestima, né, que eu acho muito legal, a finalidade, a gente não pode esquecer, é obrigação do pai e direito do filho. Nem você pega o dinheiro e vai pôr na poupancinha, quando ele ficar maior, você dá
Porque senão, tanto que a ação é proposta em nome do filho, não é em nome da mãe. A mãe só representa, porque é menor. Mas é um direito do filho. E que, inclusive, se você entrar e desistir, o Ministério Público fica lá de olho no processo e fala, ó, não pode desistir, não. Então, acho que então, era isso que eu queria abordar. Se você É um tiver assunto alguma... é um assunto bem delicado, né, doutora? Esse assunto da pensão, né? Porque tem muitas questões ali. Às vezes o pai realmente não tem muitas condições, né? A mãe também não tem muitas condições de, né, tá fazendo isso, de estar dando esse suporte para o filho. Sim. Mas a gente sempre tem que lembrar que se morassem todos na mesma casa, com certeza essa pessoa que saiu de casa gastaria muito mais, Sim. né? E uma coisa que eu tô achando interessante também, esse nome pensão alimentícia, você mencionou que é muito abrangente, né? O que essa pensão cobre. E eu acho até que pensão alimentícia, essa palavra alimentícia é um pouco limitado, né? Porque ela abrange muito mais coisas da pensão. É passeio, é lazer, como você falou, é dentro de casa, tudo que ele faz dentro de casa, tudo que gera um custo, né? Entra nessa pensão. Então parece que não é só a alimentícia, mas em todos os âmbitos, em todos os ângulos que ela deve ser auxiliada, né? É, E, foi o nome e lá atrás popular de alimento, né? De alimento. é, Do alimento. Mas aí vem mudando muita coisa, né? Inclusive a pensão alimentícia ela não pode ser prestada de forma in natura. O que é forma in natura? É o pai ou a mãe chegar, comprar uma cesta básica, fazer o sacolão lá. Tá aqui, vai dar o dinheiro, a pensão tá aqui, ele vai comer. Então não tem mais isso, não é só alimentícia, né? exatamente. Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, eu acho muito bom que a gente deixe pontuado aqui. Claro, eu não passei por essa questão, né, de precisar de uma pensão, de haver um divórcio, né, e realmente cada um morar na sua casa. Eu não passei por isso, mas o que eu acho interessante é que a gente, tanto o pai quanto a mãe, priorize sempre os interesses do filho. Então, por mais que hoje a gente esteja empoderando a mulher para que ela vá, que ela lute, ela tenha suas conquistas e não dependa do homem, né, exclusivamente para isso, e quem também decidir depender do seu marido não tem problema nenhum, eu acho que é uma questão do casal, é uma questão bem particular, cada um sabe de si, mas quando há essa situação de cada um morar na sua casa, né, às vezes a mulher tem mais condição que o marido, né, que o ex-marido. Mas a situação, a gente deve sempre pensar no ângulo da criança, do filho, né? Porque depois pode, talvez, surgir alguma frase assim, você nunca ajudou, né? Eu nunca precisei, mas você também nunca ajudou. Então, é bom que o pai, essa pessoa, tanto o pai quanto a mãe, que esteja fora do lar, que ele não banca ali no dia a dia, né, as necessidades do filho, essa pessoa sim contribua, né? Mesmo que a mãe, mesmo que a pessoa que cuide dessa criança, ela não precise, mas não está indo do pai dessa criança para a mãe dessa criança, está indo para a criança, né? Então essa criança posteriormente ela pode decidir como usar o dinheiro que é dela. Então a mãe ou o pai que cuida, que tem, né, essa guarda total, acho que o termo não é guarda total, mas que cuide dessa criança no mesmo lar, assim é melhor. Ela olhe além dela própria, Sim. né? Ela pode não ter esse vínculo mais com o seu ex-cônjuge, mas o filho tem, né? Então é importante que esse acordo ele permaneça pelo bem do filho até, né? Porque posteriormente esse menino, essa criança, né, essa menina, pode usar esse dinheiro para um bem próprio e que veio do Sim. seu pai, que veio da sua mãe, né? É muito importante isso, a mulher ou o pai que está com a sua criança em casa, cuidando dessa criança, ela não olhe tanto para ela mesma e ela permita que o seu filho ele tenha o direito de receber esse dinheiro, mesmo que, como você falou, vá para um depósito, né? Vá para uma caixinha, vá para um cofrinho,
olha, filho, esse dinheiro é seu. Nós não estamos precisando, mas o seu pai ele tem essa obrigação de dar, então a gente vai guardar aqui. E um dia que você precisar, que você tiver vontade de comprar alguma coisa, a gente vai usar esse dinheiro que é seu, da forma que você desejar. Né? Então é muito importante. Eu achei muito importante esse assunto. Esse assunto ele é bem importante mesmo porque é importante ainda nós falarmos aqui que quando se fala em pensão alimentícia e obrigação de ter o alimento, né, nós temos que ter uma decisão judicial nesse sentido. Porque muitas vezes é feito um acordo verbal entre os pais de pagar X valor, não há nenhum problema em ser feito um acordo quanto a isso, mas envolvendo menores, para ele ter validade jurídica. O que é a validade jurídica? É porque se ele não pagar, você pode ir lá na justiça e entrar com cumprimento dessa obrigação. E aí isso tem que passar pelo juiz, tem que passar pelo Ministério Público. Então, já teve casos, assim, de pais que tiveram acordos verbais de alimentos, não passaram pela justiça, e aí o pai ficou sem pagar e a mãe veio, não, doutor, mas ele tá há 8 meses sem pagar. Não, mas cadê a sentença? Cadê o acordo homologado pelo juiz? Não temos. Então, infelizmente, nós vamos agora entrar com o processo de pensão, e aí, da intimação dele, da obrigação dele, do atraso, que eu vou poder cobrar esses atrasados. Então, infelizmente, não tem como eu cobrar. Então, essa importância também de se ver a justiça por esse lado e garantir o direito do filho nesse sentido. Exatamente, muito importante mesmo. Então, a gente já viu sobre a licença maternidade, sobre a guarda dos filhos, pensão alimentícia, alienação parental, né, que eu não estava aqui, então vocês já estão por dentro desse assunto também. Tem uma questão muito importante, violência obstétrica. A gente tem a violência obstétrica e a gente tem a Lei Maria da Penha, doutora. O que você quer abordar agora? O que você acha importante? Já pegar o gancho e já partir para o assunto. Tá, eu acho que talvez, vamos passar para a Lei Maria da Penha, já que a gente está falando de pensão, né? Já engloba esse valor e a gente deixa a violência obstétrica para o final, tá? Lei Maria da Penha é uma lei, assim, que foi criada para proteger a mulher em condição de violência doméstica, né? Em situação de vulnerabilidade doméstica. Então, isso doméstica que eu falo é que tem alguma relação de afeto com aquele agressor, tá? Então, assim, não é só marido e mulher, namorados, ex-namorados, o pai de sua filha que você teve contato só no dia que foi feito o neném, e isso também entra, porque é esse tipo de relação afetiva que entra na Lei Maria da Penha, tá? E aí, quais são as formas de violência na Lei Maria da Penha? Várias. Desde a física, a agressão física, até a financeira, até a emocional, a psicológica. Então, esse assunto, ele engloba muitas coisas, né? A Lei Maria da Penha guarda a mulher e ela pode, inclusive, ser aplicada à criança. Então, se tem um caso, e é para o homem, tá, gente? A Lei Maria da Penha não dá para ser aplicada na mulher. Então, assim, por mais que eu sei que partem para cima do marido e batem nele, não entra nisso aqui, não. A lei aqui foi para a mulher mesmo. Não tem como colocar outra pessoa nesse lugar. E vai para uma lesão corporal, uma lesão vai por outro lado. Então, aqui, o objetivo é salvaguardar a mulher. E essa mulher, ela pode ser, inclusive, criança. Eu tive uma decisão recente no escritório que a gente conseguiu uma medida protetiva de uma criança de 6 anos, uma menina de 6 anos, em face do padrasto dela. Ela vivia com a mãe, na casa com o padrasto, sofreu uma agressão do padrasto, o pai me reportou, contratou o nosso escritório, e aí nós entramos com uma medida protetiva para essa criança. E conseguimos o afastamento do padrasto do lar. Ela não saiu do lar da mãe, né? Porque quem causou as lesões foi o padrasto, mas o padrasto foi afastado do lar. Então, isso vale para crianças também, nessa situação de vulnerabilidade doméstica,
né? E aí a mulher que sofrer esse tipo de violência, eu enfatizo muito isso para ela denunciar, né? Porque a violência, hoje em dia, o que a gente tá números assim, exorbitantes, os casos de feminicídio no país. E quando chega ao feminicídio, começou com violência psicológica, diminuição da autoestima da mulher, é um tipo de violência também. É uma violência financeira, às vezes, muitos lares acontece do provedor do lar, seu marido, que não é problema nenhum nisso, qualifica a mulher por ela ser do lar em razão disso. Então, é um tipo de violência também. Então, assim, tem a psicológica, os xingamentos ali. Claro que eu não posso ser hipócrita, né? Nós estamos numa live e eu atuo também nessa área de falar que tem muitas mulheres que usam dessa lei, o que é erradíssimo, desqualifica total a mulher para denegrir o homem sem necessidade ou por mentira, né? Porque tem essas falhas na legislação. Então, aqui eu estou falando para as mulheres vítimas mesmo. Não é uma questão com seu marido que é violência. Então, você tem que saber dosar isso aí. O que é a violência? É aquela que te põe para baixo, que te xinga, que te humilha, que te desqualifica, que te agride. Isso violências. Violência sexual, que existe também, né? Então, assim, o fato de você ser casada, se seu marido tá forçando uma relação sexual e você não quer, ou ele faz sem seu consentimento, ele pode ser seu marido, ele pode ser o pai, que é violência sexual e aí tem que denunciar. Então, nós estamos juntos aqui de vários contextos. E aí a violência doméstica é totalmente possível que você faça a medida protetiva, que é o distanciamento dessa pessoa. Então, se você se sentiu ameaçada, né, nessa condição de vulnerabilidade, se for delegacia especializada em crimes contra a mulher, ou se for a criança, em crimes contra a criança, faz a denúncia, pede a medida protetiva, ela sai com 24 horas, 48 no máximo. E aí, se ele estiver no mesmo ambiente na casa, o juiz, inclusive, dá a ordem de retirada por meio de oficial de justiça, retira a pessoa do lar, ou então, se a mulher para onde ir, ela é encaminhada por um abrigo que o Estado fornece. Então, aí, essa importância das mulheres se conscientizarem, não ficarem em relacionamentos abusivos e tóxicos, e aguentando ainda de violências verbais, que aí um dia chega na física e quando você menos esperar, chega no feminicídio. Tá? Então, aqui vem a importância desse tema, né? E a minha solidariedade com as vítimas que possivelmente sofreram ou sofrem esse tipo de violência. E ainda o pedido para denunciar, né? Para não ficar nesse ciclo sem fim que, infelizmente, as vítimas ficam. É isso. A Ana Luísa perguntou, não só mulheres, né? A Lei Maria da Penha, como eu falei, ela é só para mulheres, né? A Lei Maria da Penha, ela é só para mulheres. Eu não consigo fazer um homem pedir uma medida protetiva da esposa. E ainda tem um projeto de lei, tá? Para as questões homoafetivas, tá? Existe um projeto, mas ainda ele não virou, então ainda está num projeto para que mulheres transgênero ou outro tipo, concordo que se veem nessa condição, né, ou tem, também se beneficiem dessa lei, o que é importante nesse tipo de relacionamento. Agora, nessas condições, porque se a gente faz relacionamento homoafetivo homem com homem, não tem como buscar a Lei Maria da Penha. Nem é uma questão de discriminação, foi uma questão já da própria lei para o conceito mulher, claro, que agora tem esse projeto de lei, o que é muito satisfatório, que esse conceito mulher seja revisto também. Que a gente está vendo aí todo dia com esses avanços. Então, a minha torcida ainda é para esses conceitos serem revistos e poder abranger o mais tipo de mulheres que estão nesse tipo de sofrimento, né? Então, E a gente está vivendo numa época, doutora, que eu percebi que está tendo muitas mudanças, né? Tem muita coisa mudando de um tempo para cá.
Porque numa época passada as coisas eram mais limitadas mesmo, né? Tanto a questão da fiscalização, né? Essa questão mesmo da proteção à mulher não era uma questão assim que realmente funcionava, não era efetivo, né? Mas hoje a gente vê que funciona mais. Eu sei de casos que, infelizmente, não tem funcionado da forma que se esperava, né? Mas já estamos caminhando por uma direção muito melhor do que antigamente. E hoje as leis também estão sendo mais aprimoradas para que se proteja essa mulher, proteja essa criança, né? Proteja esse idoso, essa idosa. E se, por exemplo, a Ana falou, não só para mulheres, mas se houver um caso de agressão a homem, né? Aí a doutora falou também que vai para uma questão ali esqueci a palavra que você falou, uma agressão física. É a física, é uma lesão corporal, né? Lesão corporal. Existe crime para isso. Então, assim, não vai ter uma condição de violência doméstica. Mas vale também, né? Inclusive, vários tipos de violência, não só a física. Então, existe sim, né? Não é pela Lei Maria da Penha, mas a pessoa tem ali o resguardo legal quanto a isso. Sim. Ela tem outras formas de ser amparada, né? E uma coisa que eu acho muito importante também, doutora, é que, de novo, é um assunto delicado, muito delicado, quando se trata de denunciar o seu cônjuge, denunciar a pessoa, né, que está te aferindo essa situação, né, que está te prejudicando dessa forma, né, que está fazendo essa violência com você. É muito difícil, porque aí a gente já entra numa outra questão, que é a questão psicológica, né, a prisão psicológica que essa pessoa sofre. Às vezes ela realmente é dependente dessa outra pessoa financeiramente, dependente psicologicamente. Como? Ou emocionalmente, né? Porque a maioria das Emocionalmente. são totalmente dependentes emocionais desse agressor. Às vezes não consegue, não é culpa da vítima nunca. Ela realmente não consegue enxergar a vida dela. A pessoa É, está dependente emocional daquilo que ela vive. Então ela acha comum, né? E até virar a chave para denunciar, ela já passou por tudo ali que ela achou que é normal. porque a criação dela foi assim. Sim. E às vezes ela acha que ela até merece aquilo, né? Ah, mas eu mereço. Eu escolhi, né? É assim, eu sempre fui tratada dessa forma, então assim, por que eu vou mudar agora? E ele é tão bonzinho pra mim, né? Como vi uma vez num programa, aí a pessoa falou assim, ah, mas como é que fala? Ele nem me fazia uma coisa muito ruim com essa pessoa, mas aí a pessoa falou, ah, mas ele nem me bate, uma coisa assim. Aí o comediante falou, ah, mas ele nem me mata, né? Então, às vezes, a pessoa que tá ali, ela tenta passar panos quentes, né? Falar, ah, não, mas nem é assim, né? Não é assim também, ele é bonzinho, né? Ele me dá tudo que eu quero. E é uma prisão mesmo. A pessoa que faz essa violência intencionalmente, eu acho que não tem justificativa para isso, Sim. né? É a pessoa que faz por maldade mesmo, porque a gente também tem aquela questão de novo, a pessoa nasceu naquele estilo de criação de vida. Então, o que ela sabe é retribuir aquilo, né? Mas é interessante, gente, que o que a gente viveu no passado, a gente viveu no passado. Tem um momento da vida em que a gente sabe que a gente está fazendo ou certo ou a gente está fazendo errado. Então, a gente precisa falar assim, ok, eu vivi isso, mas agora eu tenho o poder de mudar. Então, não tem justificativa para continuar reproduzindo essa violência contra a pessoa com quem você vive. Não tem essa justificativa. Ah, eu sempre sofri isso, por isso eu faço, por isso eu bato, por isso eu aprisiono emocionalmente, por isso eu maltrato psicologicamente, porque eu fui tratado assim. Não. Em algum momento da sua vida você entendeu que você estava fazendo uma coisa que prejudica outra pessoa e você precisa mudar isso, né? Você precisa se curar também. Então não tem justificativa. Nós somos adultos. Adultos às vezes maltratados, às vezes feridos por dentro, mas hoje tem tratamento para tudo.
Então, vá atrás do seu tratamento, vá atrás da sua cura. Internamente, gente, a gente precisa se curar internamente, a gente precisa curar o nosso emocional. Nós não podemos sair por aí ferindo pessoas por causa do que a gente sofreu na vida. As pessoas não têm culpa, elas têm a carga de vida delas, elas sofrem também. Então, as pessoas não podem ser um muro onde a gente vai e dar um soco nesse muro, um saco de pancadas. As pessoas não têm essa responsabilidade de ser o nosso escape, tá? E para você que sofre isso, desabafa com alguém, conversa com alguém, vai no seu posto de saúde, né? Conversa com alguém lá, com um profissional da saúde mesmo, né? Ele pode indicar você um psicólogo, uma pessoa que cuide de você, tá? Então, às vezes você não tem, você não consegue ir lá denunciar para a polícia, mas pelo menos cuide do seu psicológico. Vai trabalhando esse psicológico para que você se fortaleça na sua cabeça primeiro, porque se você não fortalecer a cabeça, você não vai conseguir se dirigir até uma delegacia e fazer uma denúncia. Você precisa ter certeza de que aquilo que você está sofrendo é uma violência, tá? E outra coisa também, às vezes nós vemos pessoas sofrendo violência, né? Conhecemos amigos que sofrem violência, amigas que sofrem violência, e a gente fala em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é no passado, gente. Isso é no passado. Hoje não existe. Se você realmente identificou uma violência, converse com essa mulher, converse com esse homem, tá? Busque ajudar essa pessoa que às vezes não tem o seu mental, o seu emocional amparado em outras formas. Você identificou, você tem agora a obrigação de dar um suporte emocional para essa pessoa, conversar com ela, olha, eu percebi umas coisas assim, o que está acontecendo? Quer conversar comigo? Vamos dar uma saída, vamos tomar um café, vamos conversar? Me explica por que isso está acontecendo, né? Então, às vezes a gente pode evitar um feminicídio. Quantos feminicídios poderiam ter sido evitados se a pessoa que viu tivesse feito alguma coisa, né? E a gente não está falando de se meter em qualquer questão de marido e mulher, né? Uma outra família, a gente não está falando disso. Eu acho que aqui a gente estamos entre adultos e vocês entendem, né? O que a gente está querendo falar aqui, a gente não precisa ficar se dando muito nessa explicação de quando a gente deve intervir numa situação dessa. Né? Então, como todos somos adultos, a gente sabe olhar ali e falar, opa, aquilo aí tá muito estranho, não é certo aquilo ali. Né? Vai lá e conversa com a pessoa que você acha que está sofrendo uma violência, conversa com ela, identifica realmente a situação, oferece o seu apoio, né? Primeiro emocional e depois, às vezes, até ativo, pegar essa pessoa e se dirigir a uma delegacia, tá? Conversar com alguém lá, ver o que pode ser feito e daí proteger essa pessoa, porque a gente realmente pode hoje proteger essa mulher, proteger essa pessoa que está sofrendo, essa criança, né? E evitar o feminicídio, porque hoje tá demais, tá insuportável essa situação aí de violência contra a mulher, contra as crianças, né? Então, se a gente tem essa capacidade de estar ajudando, não tem por que a gente não fazer, né? A gente pode salvar uma vida, né, doutora? Exatamente. Faço das suas as minhas palavras quanto a esse assunto. E lembrando, né, gente, que qualquer pessoa pode denunciar crime e que isso independe da vontade da vítima. Então, se teve a denúncia, teve a averiguação do fato real, a vítima falando que não quer prosseguir, não faz mais diferença. Porque antes, a palavra da vítima, ela virava, fazia, pedia medida, pedia tudo, depois falava assim, voltei, não quero que prossegue e tudo. Ela até consegue tirar a medida, mas o processo judicial criminal contra o agressor, ele continua. Então, ele pode continuar casado com ela, namorando, enfim, qualquer um, que ele vai continuar respondendo pelo crime, porque não pode mais tirar. Não é mais uma faculdade da vítima retirar o que dizem popularmente como queixa, né? Hoje em dia não tem mais isso. Que bom, né? Que não está no poder dessa pessoa que sofre essa violência ir lá tirar esse processo. Que bom, porque quantas vezes essa pessoa foi pressionada, antigamente quando era possível, quantas vezes ela foi pressionada, o Gleice,
a ir lá e retirar o processo, retirar a denúncia, né? Sim. Então, hoje, não está mais no poder dela, né? Isso é A muito medida bom mesmo. tirar, né? Mas o procedimento criminal, não. Então, assim, você consegue manter o contato, voltar a ter contato e tira o afastamento. Agora, a prática do crime de violência doméstica, aí essa não tem jeito, ele não vai fugir mais, ele vai ser punido. E isso é ótimo, muito bom. Ótimo. Muito bem, a gente falou aqui sobre violência, a violência doméstica, né? No Lei Maria da Penha. E agora eu acredito que a gente possa passar para o assunto da violência obstétrica, né? Quem aqui já sofreu violência obstétrica, gente? Vocês sabem o que é a violência obstétrica? Olha, é babado. Como tá acontecendo, né? Acho que antigamente acontecia muito mais, mas hoje também acontece muito, né? Então, se você aqui sofreu alguma coisa desse tipo, violência obstétrica, a doutora vai falar agora o que é, né? O que pode ser considerado violência obstétrica, e depois você conta aqui se você já sofreu violência obstétrica, tá? Estamos esperando aqui, então. Doutora, o que é violência obstétrica? Então, esse é um assunto muito pouco abordado, né? Infelizmente. E muito pouco abordado, inclusive, nos estabelecimentos que deveriam ter uma cartilha ali, dando ciência para as mulheres ali, estão nesse período, tanto do pré-parto, quanto do parto, quanto do pós-parto. Porque a violência obstétrica, ela pode ser cometida tanto nessas três hipóteses, no pré-parto, no parto ou no pós-parto. Ou no período do puerpério também. Então, o que que é? É a violência cometida ali por profissionais daquele ambiente que a mulher vai para se cuidar, né? Quanto grávida, quanto está grávida ou de um possível resguardo puerpéria, né? Então, essa violência ela pode ser verbal, ela pode ser física ou ela pode ser psicológica. E aí agora tem uma lei que proíbe a prática de violência obstétrica. Eu gosto de falar muito do parto humanizado. Hoje o parto humanizado, para eu entrar nisso, né, é um direito de toda mulher ter um parto humanizado. E parto humanizado não é aquele parto porque tem gente que já falou assim para mim, doutora, parto humanizado, mas eu quero cesárea. É totalmente possível você ter uma cesariana humanizada. Então, o parto humanizado, o que ele é? Ele é aquele parto que você e o seu médico e os profissionais ali estão de acordo com tudo que vai acontecer. E estão te dando total assistência. E aí, todas as intervenções que vão acontecendo durante esse parto, ele é de acordo e é mostrado os riscos, as outras alternativas. Então, isso é um parto humanizado, tá? É o tempo ali que a mãe tem que o bebê sai, independente de ser um parto vaginal ou um parto cesariana, e antes de qualquer coisa, até de cortar o cordão, o bebê é colocado no colo da mãe, nos braços da mãe, e fica ali por cerca de 1 a 3 minutos, e só depois corta o cordão, ou corta e fica ali. Então, isso é um parto humanizado. Então, isso é uma prática hoje que é garantida em lei. E muita gente não sabe, né? Muita gente vai para ganhar neném. E aí eu vou fazer uma resumida e participa de várias intervenções totalmente desnecessárias. O exame de toque, gente. O exame de toque ele não tem que ser feito toda hora, não, por qualquer médico. Toda hora. Eu já vi casos. Ai, doutora, toda hora eu ia lá e me tocava para ver quanto que eu estava de dilatação. Isso é violência obstétrica. Não pode. E se eu falar assim, não quero exame de toque, não vai fazer exame de toque. E aí o médico vai analisar, olha, agora, Dai, a gente precisa fazer o toque para a gente ver se já está na casa de expulsão. E aí, se você concordar, faça o toque. Agora, toda hora ir lá, ficar tocando a mulher, porque dói, né? A gente que teve filho, a gente sabe que dói. Não dá mais sentido em contração. Então, tudo isso é violência obstétrica. A garantia de um acompanhante, de pessoa que a mulher escolher, a mãe escolher. Não quer dizer que seja só o pai. O pai é um direito dele acompanhar tudo. Mas você tem o direito de acompanhante, ainda que você tenha uma doula
que é comum, é um direito você ter uma doula. Você pode ter uma doula e um acompanhante. Então, quando a maternidade te proíbe disso, ela está cometendo violência obstétrica, né? Violando essas regras, essas diretrizes aí da maternidade, né? Outra situação é quando você... Isso é muito comum, é até revoltante, que eu escuto isso com muita ênfase, muitas vezes. A mulher entra em trabalho de parto e às vezes o meu técnico, a médica, você tá gritando por quê? Não vai gritar. Inibe a pessoa de gritar. Vira e fala assim, vai ali no banheiro e dá aquela raspadinha. Se depila, não sou obrigada, faça uma lavagem. Gente, não existe isso. Antigamente isso era muito comum. A mulher já tinha que ir para a maternidade se depilada, fazia um chuveirinho na mulher mesmo, como era dito popularmente. Então, hoje em dia não pode. Então, assim, se você sofreu, sabe, alguém que sofreu esse tipo de violência, outras que eu vou adentrando aqui, isso é violência obstétrica, sim, isso causa da reparação. Você pode pleitear reparação. É as piadinhas, né? Eu falo verbal porque sempre teve aqui. Tem aquele médico, teve pouco tempo, eu esqueci o nome de uma famosa, né? Que foi vítima de violência obstétrica, com o médico insinuando, mas quando você estava no bem bom, você não sentiu dor, né? E ficando a pessoa ali de mãe, de parturiente, né? Então, isso são violências obstétricas, a epífise. O cortezinho, que eu gosto de falar, né? Que muita mulher tomou aí para ter um neném. É uma violência. Piquezinho, né? O pique. Então, é uma violência obstétrica. Porque o pique, ele tem que ser extremamente necessário. Extremamente. E a mãe tem que concordar com esse pique. Então, muitas vezes, porque é uma coisa muito comum. Ou é o pique, ou é a retirada por meio da válvula. Hoje eles têm a sucção, né? Que é menos invasiva do que a válvula. Mas antes eu esqueci o nome popular que chamava para tirar o bebê, era uma parzinha que puxava. Então, isso não pode. Isso acaba com a qualidade dela. Isso mesmo. Então, assim, não pode fazer isso. Esse casos assim em que o bebê ou a mãe está realmente em risco de óbito para fazer, né? O cortezinho mesmo tem até um parâmetro de como ele deve ser. Ele deve ser feito na lateral. Ele não pode ser descendo, cortar ânus e vagina. Eu falo isso porque, infelizmente, eu tive uma cliente que ficou muito e ela ficou com sequela até hoje. Então, assim, tem que fazer fisioterapia pélvica, ela precisa passar por uma cirurgia mesmo, porque na hora de fecharam mais do que o normal. Então, assim, são tipos de violência que acontecem todos os dias na maternidade e que é importante a gente alertar. Tudo tem que ser falado, se ele vai te cortar, ele tem que te falar. A indução, o sorinho, aquilo ali é violência obstétrica. Não, tem que pôr um soro para induzir. Não tem não. Hoje, até 42 semanas, se a mãe tá bem e o bebê tá bem, fazendo o controle do batimento ali e da pressão, tiver ok, não precisa induzir o parto. Estourar a boca, não precisa disso. Então, assim, reiteradas vezes, eu tô vendo mais e mais, e agora surgiu de ver o que é a violência, pessoas que sofrem ou sofreram esse tipo de violência. Assim, graças a Deus, meu parto foi um parto vaginal. Eu tomei anestesia porque eu quis, eu solicitei, e é um direito da parturiente solicitar anestesia. Eu não queria, mas eu estava com muita dor e solicitei anestesia. Mas acabou que na hora da expulsão a anestesia já tinha acabado. Foi na dor mesmo. Mas, assim, é um direito da anestesia também. Então, assim, quando falo assim, tem muitos hospitais aqui que eu conheço, regionais no estado, que a mulher fica ali com um ramo de dor. Fala assim, vou morrer. Aí aparece a anestesia, você já tá quase morrendo. Então, isso é uma violência obstétrica também. Então, assim, fica a minha solidariedade se alguém passa por esse tipo de violência, né? Como eu falei, graças a Deus eu pude ter um parto humanizado do jeito que eu queria. Eu
tinha minha médica me acompanhando, mas para quem não tem, não é só porque você não tem que você não tem direito. Tem que ser respeitado sim, e se você sofreu, você tem um prazo de 3 anos da data do fato, aí pode ser o parto, ou pode ter sido no pós-parto, tanto de ser verbal, psicológica, te diminuiu ali como mãe, como parturiente, de pleitear essa reparação civil por esses danos, ou então um dano estético que tenha ficado, né? Um dano que vai além ali do moral, do dano psicológico, né? Porque existe também. E doutora, a Paty, ela falou aqui qual a moça que sofreu essa violência, a Chantal, né? Ela é uma influenciadora digital. Eu vi quando saiu na mídia, foi ano passado, acho, né? Que saiu na mídia. Foi um absurdo, sem tamanho. E foi. Eu me lembro exatamente quando passou na televisão, eu vi e mostrou cenas, né? De ela sofrendo essa violência física, emocional, verbal também. Então, assim, foi uma coisa monstruosa de uma pessoa super requisitada, uma pessoa muito famosa no meio, né, nesse ramo, uma pessoa assim que tinha um poder aquisitivo muito alto. Então a gente acha hoje que quando a gente paga, a gente é bem tratado. Não quer dizer nada, porque o que vai dizer que você é bem tratado ou não é a pessoa que está exercendo a função, ela ter amor à função dela, ela ter amor ao trabalho que ela está prestando. E isso, às vezes, a pessoa faz sem receber nada. Não é questão de dinheiro. Sim. Nunca é questão de dinheiro. É questão do amor à profissão, amor ao trabalho que ela está fazendo, amor ao ser humano. Às vezes a outra pessoa não te conhece, mas outra pessoa é capaz de te dar um abraço, porque ela tem amor à profissão dela, ela tem amor a outra pessoa. Então, se a outra pessoa for totalmente apática, você pode pagar 1 milhão, 10 milhões, e a pessoa não vai te tratar bem. Isso não tem a ver, gente. E a gente tem que parar de pensar que quando a gente paga, a gente é bem tratado. Não quer dizer. Tem muitas pessoas que são muito maltratadas em qualquer lugar, pagando o dinheiro que for. E ali a gente estava falando, as meninas até estavam comentando aqui, a Gleice, ela disse que ela não chegou a passar por violência obstétrica, mas ela pedia pelo amor de Deus, porque ela não aguentava mais. Então acredito que ela pedia pelo amor de Deus para fazerem alguma coisa para ajudar ela. E doutora, você falou sobre a expressão ou era para anestesia, alguma coisa, Gleice? Depois você fala aí pra gente ver se tem não é. Então, doutora, eu estava até lembrando, né? Você falou ali sobre parto humanizado, que é quando o médico e a pessoa que está parindo, né? A mulher que está parindo, eles têm um acordo ali, né? Tudo que eles vão fazer é de comum acordo entre as duas pessoas, né? E é isso, né, doutora? Só, assim, necessárias, outros tipos de intervenção, só se forem realmente necessárias para aquilo e respeitando o procedimento e o acordo deles, né? É sempre isso. Então, assim, o que eu quero deixar aqui dito para todos vocês é que eu pedi tudo que podia darem para mim. Eu pedi tudo. Gente, na hora, igual a doutora falou ali, ela não queria anestesia, mas na hora do vamos ver, ela pediu a anestesia dela. Porque ela sabia que ela tinha esse direito. Ela falou, eu quero! E na hora, gente, dói, sim. Uma coisa que eu tava lembrando aqui é que você falou assim, que tem alguns médicos que falam, né? Inclusive, aquele médico ali da Chantal, ele falou, na hora que você tava fazendo, você não gritou, né? De dor. Por quê, gente? Não tem nem comparação isso. Quando a pessoa tá fazendo ali o ato, né, sexual, não tem ossos quebrando, não. Então não tem motivo para gritar de dor, tá? Agora, parir uma criança, um buraquinho desse tamaninho aqui, você parir uma cabeça desse tamanho, por favor, não tem nem comparação, né? Então, é uma coisa, assim, totalmente desproporcional. Não tem... Tem mulheres que têm a sorte de não sofrerem dor quando estão parindo pelo parto vaginal, mas a grande maioria urra de dor mesmo. E na hora do vamos ver, e na hora do vamos ver, a gente pede tudo que eles estiverem dando, né? E o que tiver disponível a gente pede. Eu pedi tudo.
sabe? Então, assim, eu não considero que eu tenha sofrido violência obstétrica porque eu fui pedindo. Eu falei, olha, eu quero anestesia. Eu cheguei até a pedir cesariana, sabe? De tamanha dor que eu tava sentindo. Também eu passei, assim, 25 horas de trabalho de parto, entre a primeira contração e a expulsão do bebê, né? 25 horas. Então, acho que eu já não tava realmente aguentando, igual a Gleice falou ali. Tava cansada, exausta. Eu tenho uma foto que eu nem separei a foto, mas eu tenho uma foto bastante mostrava a minha cara, assim, meu semblante, mostrava que eu realmente não ia aguentar um segundo round, sabe? E nesse momento a gente pede tudo que eles puderem dar pra gente. Eu pedi remédio na veia, eu pedi anestesia, eu pedi a cesariana, eu pedi qualquer coisa que eles fossem me dar. Então, assim, quando existe isso, esse pedido da mulher e ela está pedindo, ela está declarando o que ela quer, né? E é diferente. Agora, quando a pessoa chega, quando os profissionais chegam, só colocando em você, só colocando, né, cortando e abre a perna e vamos fazer toque, e faz isso, faz aquilo, como se você fosse um frango assado sendo temperado, sabe? Te enfiando goela abaixo, você tem que aceitar, é diferente, gente. Isso é diferente, É né? uma peculiaridade, né? Porque meu trabalho de parto foi consideravelmente rápido, né? Fiquei 6 horas em trabalho de parto até ter minha filha. E o meu grande. Eu tomei uma anestesia durante em torno de 1 hora, foi o tempo de eu descansar. E quando eu fui para expulsão mesmo, eu já estava sem anestesia. Então eu estava sentindo tudo. E nessa hora eu não estava nem lembrando de pedir mais. Mas meu maior. Meu maior desafio foi expulsar. Eu não pensei que fosse tão difícil pôr ela para fora, igual foi. Assim, então chegou um momento que meu estado eu já estava bem cansada, suando, quase desmaiando de tanta força e não saía. E aí eu falei com a minha médica, eu falei, tira essa menina de dentro de mim, pelo amor de Deus. Ela falou, faça, você vai conseguir, eu fazendo. Por fim, ela falou, um jeito de tirar rápido, não era com a pá, sei lá, mas tem um sugador agora que põe na cabeça e suga. Ela falou, não é o que você quer, nem que o que você nunca quis de mim. Mas se você não estiver aguentando, eu vou mandar buscar. Eu falei, manda buscar, manda buscar. Tudo, Aí tudo que tiver. falei, pode mandar, pode puxar, arranca. Peraí, tenta a última vez que você vai conseguir. Na última vez eu consegui e não precisou, graças a Deus. Se ela Não é fácil. pedir, seria violência. Então, não Então, precisa a Deus, mas se tivesse colocado, foi com o meu consentimento. isso, aí é diferente, né? Até tem meninas aqui que não passaram pelo parto, né? Então talvez não saibam exatamente o que seja violência obstétrica, embora a gente tenha falado aqui, mas na prática, a violência obstétrica é aquilo que a doutora falou, que o médico da Chantal falou para ela, né? Na hora de vamos ver, você não gritou. Também, assim, eu não. A cliente, a pessoa que está parindo o bebê, fala assim: eu não vou gritar para eles não me maltratarem, Sim, tem né? muito. Isso também é uma violência obstétrica, que ela está com medo de sofrer, né? Porque está gritando, não é para estar gritando, você está incomodando todo mundo, você está atrapalhando as pessoas. Gente, depois que eu tive bebê, eu falo assim, ó, quem quiser gritar, grita, porque é para gritar mesmo, o negócio é para gritar. Eu não cheguei a gritar, mas eu ficava, ai meu Deus, me ajuda, ai meu Deus, me ajuda. Eu virei uma pastora, sabe? Porque eu tava pedindo a Deus mesmo. Eu tava ali pedindo ajuda dele, falei, só o senhor pode me ajudar, né? E na hora dá vontade de gritar, e quem tiver que gritar, grita mesmo, sabe? As pessoas que cuidaram de mim foram super amorosas, todas as enfermeiras, todos os profissionais que me ajudaram, todos eles foram muito queridos, muito amorosos. Em nenhum momento eu ouvi nada desse tipo. Mas por quê? Porque hoje eles estão sendo orientados, né? A gente passou por uma época da história onde era normal falar essas coisas, maltratar, né? Essa mulher A que estava sofrendo. barriga é que empurra a barriga. É violência. Isso, exatamente. Então, muita coisa que era feito, por exemplo, na época das nossas mães, das nossas avós, talvez até elas falem pra gente também. Por quê? Porque naquela época era normal, era comum. Hoje, os profissionais eles estão recebendo orientação
instrução de todas as formas possíveis para que essas práticas deixem de existir o quanto antes. E também temos leis que protegem as mulheres, né? Então, de um lado eles estão aprendendo, do outro lado a gente também está aprendendo a se defender. A gente tem como buscar os nossos direitos, né? E se você sentir que você foi prejudicada, que você sofreu essa violência obstétrica, você tem como hoje buscar. Você pode ligar na ouvidoria também, você pode fazer tudo o que você quiser, né? Porque você hoje tem amparo da lei e você está sendo protegida pela lei. Então você tem que usar os seus direitos. Se você sentiu que você sofreu violência obstétrica, violência emocional, de qualquer forma, violência de qualquer forma lá, tá? Então, é isso. Né? Vamos mudar, é só para deixar que a gente fala muito do parto vaginal, né? Mas para cesariana também, as mamães de parto cesariana, aquele momento ali, o filho depois do parto, depois da retirada, aquele momento no colo, a não observância disso é uma violência obstétrica também. Desde o atendimento do seu anestesista, né, no pré-parto, ali na sala de preparação, na entrada do hospital, às vezes uma mãe passa mal para tomar anestesia, debocha, uma risada de alguma coisa, até no retorno, levanta, para de corpo mole, anestesia, já tá toda cortada ali, estão querendo já colocar o menino no peito dela, ela nem quer. Tem mãe que não quer. Tem mãe que, infelizmente, gente, ali com os hormônios ali, vai entrando no puerpério ali. Às vezes tem mãe que, infelizmente, não quer ver o bebê e eu não julgo, porque é um turbilhão de emoções. Até você voltar, porque a gente fala que a gente sai do corpo e volta de novo. Então, até voltar, sendo ele parto vaginal ou a cesariana, ali você tem que ser respeitada, né? De todas as formas. Exatamente. Até você chegar na sua casa, né, tá no seu lar, na sua caminha, com seu bebezinho. Todas as formas você tem que ser protegida, tem que ser amparado, porque não é fácil a gente lidar com os hormônios da gente, não. Às vezes a gente lida com pessoas, tudo, mas quando se trata de hormônios que a gente não tem controle, então a mulher, por isso que tem às vezes mulher que sofre depressão pós-parto, né? O baby blues é comum também, mas a depressão pós-parto é muito séria. E se a gente não souber amparar essa mãezinha que agora tá com esse bebê dentro de casa, né? Pode vir a ser uma coisa muito séria, muito, muito prejudicial mesmo, né? E ela precisa estar bem para cuidar do bebezinho dela. Então, já desde quando ela vai para a maternidade, ela é cuidada lá, né? Ajudada, ganhar esse bebezinho, tem que receber atenção, né? E quando chega em casa também, as pessoas têm que buscar ajudar, né? Ver o que ela está precisando e não impor, né? Não ficar impondo coisas para ela e ficar dando diagnósticos do que o bebezinho tem, o que está acontecendo e tal, e falar, é assim, é assado, faz assim, faz assado, ele está tendo isso, ele tá... Calma, gente, ela é a mãe. Eu acho que ela se preparou, né? Ela teve 9 meses para se preparar. Na verdade, na prática, é 10 meses, E tem né? o Teve 10 meses para... instinto Aham. falha também. Exatamente. Então, essa mãezinha, ela teve como se preparar, né? Para esse momento ali que é tão aguardado. E a gente precisa segurar um pouco a nossa onda e oferecer ajuda quando ela solicitar, da forma que ela solicitar, quando ela solicitar, gente. É muito importante isso, porque é muito fácil e às vezes, sem intenção, a gente querer ajudar. Fala assim, agora ela vai precisar de ajuda. E chega lá na mãezinha e fala, deixa que eu faço. Aí a mãezinha quer ser a mãe desse bebê e você tá lá pegando o bebê e chacoalhando e fazendo arrotar e levando para lá e para cá e fazendo dormir, né? E aí, o que a mãe quer, né, gente? A gente tá falando aqui de direitos, claro, a gente falou de direitos legais, mas vamos falar sobre todos os direitos, então, sobre essa questão que é tão importante, né? Já que a gente pegou esse gancho ali, vamos respeitar essa mãezinha que agora tá tendo esse bebezinho no colo dela. Ela esperou tanto tempo para ter no braço que ela tinha na barriga, no ventre dela. Então, vamos proteger essa mãezinha, vamos cuidar dela, vamos perguntar para ela o que ela quer, né? Não falar o que você quer, o que você acha, o que você sabe. Vamos segurar um pouquinho a nossa onda e vamos falar, mãe, o que tu quer que a gente faça? A gente está aqui para te ajudar. Ou se ela não precisa de ajuda com o bebê, ajuda na casa, né? Vai ajudar na casa.
ela não vai conseguir varrer o chão, ela não vai conseguir, às vezes, lavar louça, lavar roupa, ela não vai conseguir essas coisas. Os primeiros dias ali vai ser difícil para ela. Então, vamos olhar para esse lado também, de ajudar ela nas outras coisas. Porque com o bebezinho dela, muito provavelmente, ela vai querer cuidar dele diretamente. E aí, quando ela precisar de ajuda, ela vai te chamar, falar, fulano, vem aqui me ajudar um pouquinho, que eu tô com dor, tô com os pontos, não tô conseguindo fazer, tá? Não sei fazer, tenho medo. E aí a gente consegue ajudar de uma forma mais efetiva, mas quando ela pedir, da forma que ela pedir. Não vamos ser intrusos, tá, gente? A gente precisa, ó, eu vou falar, eu tava até falando como se eu tivesse ganhado. Não vamos ser intrometidos na vida das mãezinhas, né? E às vezes a gente, como o baby blues, né, o puerpério, a gente fica tão mexida. Gente, como eu chorei. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida quanto eu chorei no puerpério. Chorei pra caramba, viu? Meu Deus. Olhava pra parede branca e falava, ela é branca, ai. E chorava. Então, nessa hora, a mãe fica muito zoada, sabe? E ela precisa de você. A mãezinha precisa da sua ajuda. Mas você precisa ajudar de uma forma muito certinha, tá? Peça pra ela que ela vai te orientar, tá bom? Doutora, fala aí o que tu tens pra falar mais, pra gente dar Assim, uma encerrada. agora eu espero que eu tenha conseguido abordar e esclarecer algumas dúvidas de quem está assistindo ou quem vai assistir depois, já que a live vai ficar gravada. Alertar essas mulheres, essas mães, né, sobre os direitos delas, das crianças também. E espero que tenha sido satisfatório. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né, do convite. E é isso, eu quero agradecer. Se alguém ficou com dúvida, quiser conversar comigo, aprofundar em algum assunto, eu estou à disposição. Meu telefone está fixado aí. E para esclarecer, eu tenho uma cartilha de violência obstétrica. Então, se alguém tiver interesse, pode me chamar também no WhatsApp, que eu vou disponibilizar. E no mais é isso, e que a gente pode ter uma maternidade leve, né? Com os bebezinhos, e agora nossos filhos estão crescendo, a minha já está com 1 ano e 6, a sua com 1 ano e 2. Então, assim, a criação, para melhorar, que a gente não teve, talvez se teve de falha, e passar para os nossos filhos, para dar para eles uma educação efetiva, com princípios, com bases, e para se tornarem seres humanos melhores, né? Que é isso que a gente está precisando, tá? No mais, eu agradeço todo mundo que compareceu e agradeço você também, mais uma vez, pela oportunidade. Ah, eu que agradeço. Estava esperando muito essa live, porque esse assunto, o assunto dos direitos, é muito importante. Muito importante. Eu considero de uma importância, assim, enorme, porque a gente precisa saber proteger essa mãe, né, de todas as formas que a lei oferece, proteger as crianças também, né, as nossas crianças precisam ser protegidas. E isso tudo que você falou só trouxe mais à tona o quanto a gente precisa estar informado, né? A gente precisa buscar essa informação. Você que está passando por algum tipo de violência, estude sobre isso, sabe? Vai atrás e não se conforme com essa situação. Em qualquer situação de violência, não se conforme, tá? Busque ajuda, converse com uma amiga, uma pessoa de confiança, tá? E qualquer outras coisas que vocês precisarem, qualquer outros assuntos que vocês precisarem, conversem com a doutora, ela vai explicar mais amplamente esses assuntos para vocês, tá? E as meninas aqui, todos vocês que participaram, vocês foram de tremenda ajuda pra gente também, trazendo alguns assuntos de vocês particulares, tá bom? Obrigada, Samantha. Muito obrigada por vocês, né? A Gersani também, a Gleici também, né? O que ela trouxe, as meninas, a Ana, a Larinha, tá? As outras pessoas que foram participando aqui da live também. E a gente gostou muito de ter vocês com a gente. A Gabi ali, ó, dando coraçõezinhos pra Bruna, tá? Obrigada, gente. Todos vocês foram muito importantes. A Paty, né? Ajudando ali com o nome da influenciadora, tá bom? Então, tudo assim que vocês precisarem saber sobre outros assuntos também, vão ali e falem com a doutora, tá bom? Ela tá à disposição para vocês. E doutora? para continuar te seguindo, né, Dai? É isso aí. Instagram, nos vídeos, porque sempre tem uma live legal,
com profissionais diferentes e sempre nessa abordagem da maturidade, da autoestima, do autoconhecimento. Então, é muito legal também acompanhar aqui o seu perfil. Então, já deixo Muito obrigada. indicação para as pessoas que entraram novas aí continuar aqui. Eu tenho lives espetaculares para trazer aqui. Já estão agendadas e olha, segurem, gente. Segurem porque vem coisa boa, viu? E eu só vou trazer coisas que são importantes, muito importantes, tá? Vou trazer também, volta e meia, assuntos mais leves, coisas mais leves assim, mas geralmente vão ser assuntos, pautas importantíssimas dentro da maternidade, né? Dentro da questão das nossas crianças, nossos filhos aqui. Então, fiquem ligados, porque volta e meia vai ter umas coisas assim bem importantes, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui, todos vocês. Obrigada, doutora. Espero que em alguma outra oportunidade a gente consiga fazer de novo uma live. Tenho certeza que você tem muito mais coisa para falar, né, sobre direitos, deveres, maternidade, não maternidade. Tá? Então, obrigada a todos vocês. Obrigada, doutora. E voltem sempre. Sigam a gente nas redes sociais, tá bom? Espalhe pode compartilhar esse vídeo aqui para outras pessoas também. Manda o link para elas assistirem. Tá bom? Qualquer coisa, vai lá no WhatsApp da doutora. Tá Obrigada. bem? Obrigadão, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Beijos a todos vocês. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.